Fala galera, então eu tô na área para falar um pouco sobre Usiminas, que teve um salto no seu lucro líquido de 200% e mesmo assim, hoje no pregão cai 10%. E se você não sabe o porquê dessa movimentação, mesmo com esse lucro gigantesco da Usiminas, fica no vídeo que a gente vai tentar analisar um pouco sobre o que aconteceu, né, nos seus dados após seu balanço e projetar as movimentações para Usiminas através dos gráficos. Mas antes da gente olhar tudo isso, não esqueça, né? Tem que pagar o pedágio aqui de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para que eu continue trazendo informações importantes como essa da Uzi Minas aqui para vocês. Mas sem delongas, vamos ver e entender um pouco o que aconteceu, né? Os fatos da Uzi Minas. Então, nós tivemos aí a notícia vinculada pela doutora Uzi Minas, tá? É que eu resumi um pouquinho para simplificar, porque são pontos importantes. Então vamos lá, o que aconteceu, né? Uzi Minas reportou lucro líquido de 428 milhões, tá? No segundo tri de 26, um salto de 236% antes o mesmo período de 2025. Então, na comparação anual, ela deu um salto de 236%. Isso é bem significativo. E 34% acima do consenso de 278 milhões. O EBITDA ajustado veio na casa dos 761 milhões, 86% e também superou as estimativas. Apesar do resultado forte, a ação caiu 5 a 7%, mas fecha aí com 9% de queda no pregão. O mercado penalizou o guidance fraco para o segundo tri de 26, com as expectativas de volumes menores no minério de ferro e custos com logísticas elevados. Bom, os custos, né, com logísticas elevados a gente já está acostumado pela questão do conflito, então obviamente o custo do frete ele já está mais caro. Mas obviamente o mercado já está dando sinais e precificando o próximo balanço, onde a empresa já notifica que a expectativa seria um balanço fraco para o segundo TRI de 2026. Então, o guidance derrubou a ação. Apesar do lucro forte, a empresa sinalizou para o segundo TRI de 26 resultados estáveis na produção do aço sem aceleração. Volumes menores em vendas de minério de ferro, pressão no segmento da mineração. Custo elevado de logística. Frete marítimo deve persistir. Redução do guidance de capex, sinal de cautela com investimentos. Reação do mercado, compra no fato, venda no futuro. Então, basicamente, estão precificando o futuro. A ação caiu entre 5% e 7% no pregão 30 de julho, né? Então, o lucro veio acima, mas o mercado olhou para frente e não gostou do que viu. O primeiro TRI de 26 já havia sofrido, já tinha sido forte, 896 milhões de reais. O segundo TRI de 26, apesar de um salto anual, representou uma queda de 52% entre primeiro TRI de 2026 e o segundo TRI. Então, a diferença de TRI já teve uma queda de 52%, apesar do salto que teve na comparação com o ano passado. Então, isso é importante. Se já tivemos, para pensar, se nós já tivemos uma queda entre o primeiro e o segundo de 52%, a empresa já está notificando que o terceiro vai ser menor, então há uma tendência natural, talvez, que essa queda em porcentagem seja maior do que 52%. Então, o mercado já está tentando precificar lá na frente. Isso é importante. O que os investidores fazem agora a partir das informações? A queda de 7% parece exagerada para um lucro de 53% acima do consenso, mas o guidance justifica a cautela. O mercado está descontando o segundo TRI de 2026 será mais fraco que o primeiro. Não, o segundo semestre de 2026 será mais fraco que o primeiro semestre de 2026. Se os Minas conseguirem mostrar resiliência nos custos e manter as margens, a queda vira oportunidade. Então, já temos aqui um ponto interessante, né? Então, se o Minas, por mais que, obviamente, o mercado vai tentar exagerar nessa leitura, for um ponto ali que ela trouxer, né, alguma prévia, alguma situação que demonstre a possibilidade de manutenção e não de uma redução, vai ser um cenário aí para uma oportunidade, viu? Acaba virando uma oportunidade, então é bom ficar atento. Se o cenário piorar, a correção pode continuar. Então, esta é o tom. Gatilhos para monitorar e prestar atenção. O preço do minério de ferro, os principais drive de receita. Então, se o preço do minério de ferro cair muito, obviamente, isso vai ser um ponto relevante. Custos do frete marítimo. Se o custo do frete cair, obviamente, vai ser outro ponto relevante para o próximo balanço. Então, aí, ó, se caírem, o guide vai ser revisado para cima. Teleconferência de resultados. Então, vamos ter a teleconferência de resultado. A gestão pode detalhar, né, as expectativas e acalmar o mercado.
Aqui as medidas, né, no outro, aqui seriam as medidas das tarifas, tá? Proteção à indústria local pode sustentar os preços do aço no mercado doméstico. Então lembrando, né, o Trump está fazendo essa questão das tarifas, tá? E os riscos reais, o guidance fraco não é acidental, a empresa está sendo conservadora por um motivo. Se o segundo TRI de 2026 vier realmente fraco, a ação pode cair mais. O custo logístico elevado pressiona as margens da mineração, que já não estão crescendo, e a queda de 52% no lucro antes do primeiro TRI de 2026, o segundo TRI de 26 foi mais forte na comparação anual, mas demonstrou desaceleração significativa. Então, se a gente for analisar, nós temos pontos aqui importante. Embora o lucro tenha sido muito maior que a do ano passado, já teve uma redução do primeiro TRI de 26 e a expectativa é que reduza no terceiro TRI de 26. Isso é um ponto importante. Segundo ponto importante, a base, né, da empresa é a manutenção do custo do frete, então o custo do frete alto. A questão das tarifas é um ponto que eles alegam aqui, pelo visto, que pode pesar, e a questão do preço do minério de ferro, que por volta talvez caia, tem uma pressão nas margens da Usiminas, isso está afetando. Então, os pontos que temos que analisar, né? Se algum desses pontos, alguns desses cenários mudarem, talvez vire, né, realmente oportunidade essa questão da Usiminas. Mas lembrando, a empresa talvez esteja agindo de maneira conservadora e o buraco não seja tão fundo assim, conforme o mercado já está tentando precificar. Lembrando, ele sempre vai precificar algo pior. E aí, quando as coisas vão melhorando aos poucos, aí talvez a Usiminas volte, né, a subir. Então, basicamente, foi isso que aconteceu, tá? Com o fato da Usiminas. E agora a gente vai dar uma mergulhada nos gráficos para entender se há ou não alguma oportunidade, né, para a Usiminas, já que a situação fora dos gráficos, né? Eu sei que não tem como isso acontecer, mas para tentar separar assim, não é muito interessante. Tá? E o que a gente tem da Uzi Minas, né? A Uzi Minas, se a gente for observar no longuíssimo prazo, ela vem se comportando de maneira lateral, né? Então a Uzi Minas tem, sim, um comportamento mais lateral. Então a gente está aqui no gráfico mensal. Ela tem até uma amplitude bem extensa. Mas se for ver aqui uma média de movimento, ela andou praticamente de lado, né? Tivemos oscilações aqui, mas ela volta para o centro, né? Nessa zona de congestão. Então, pode ver que ela teve aqui inúmeras vezes, chegou nessa região aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pela sétima vez ela toca nessa região no mensal. Então, a gente, para o longo prazo, fica um pouquinho mais difícil, né? A gente está vendo que a empresa não se desenvolve, não evolui. No longo prazo, fica trabalhando sempre nessa faixa de preço, tá? Então, não é muito interessante. É uma faixa de preço extensa, né? A gente pode trabalhar entre os 20 e os 4, ela não sai muito dessa região. Quando a gente vai olhar agora para o curto prazo, né, focando mais aqui em prazos menores, a gente percebe que a Uzi Minas toca nessa região de resistência aqui recentemente. Então ela bateu aqui nessa região de resistência e tomou um toco, né? Sentiu, né? Entrou fluxo vendedor forte tentando defender essa posição aqui dos R$ 10, entre 10 e R$ 11, até dá para arredondar para uns 12, 10 e 12 reais, onde ela realmente sente, né? Cai praticamente num mês 23%, obviamente depois de uma alta também significativa, né? Ela chegou a bater em 3 meses ali somados, 2 meses e meio, 76% de alta, sente, e agora vem para um processo de recuo. Olhando para um prazo menor, né, já era para ela ter tentado pelo menos defender de alguma forma essa posição, tá? Essa posição, a região dos 8,34 e 7. A 8 a 7, tá? Reais. Era para ter defendido essa posição. Ela passou reto, até por conta da média de 200 aqui no mensal, até pela 618, e temos essa região aqui de suportezinho, que não é das melhores, mas poderia fazer força. Pensando nesse cenário que ela está disposta, pelo menos, a quebrar essa última movimentação de alta, a expectativa que se tem agora é que a Uzi Minas possa buscar essa região aqui embaixo, dos R$ 7,05, entre 7, 6,80 e 7, tá? Possa buscar com alguma tranquilidade essa região. Acho que não é impossível isso acontecer. Quando a gente traz para o gráfico semanal, é perceptível, né? Essa tendência, né? Essa tendência de buscar essa região, porque ela subiu aqui basicamente em linha reta nesse período. Então, no período que ela rompeu a casa dos 7,5, 7,10, então ela acelerou,
foi em linha reta e agora ela tem espaço para cair de novo e eu encontrar aqui, né, um bloco, aqui uma pequena congestão, um bloco de ordens para tentar uma briga aqui nessa região. Então há um espaço significativo para cair. E o ponto é que, obviamente, que a queda de hoje demonstra mais essa ideia de rompimento, mas aqui ela já vinha tentando trabalhar com essa ideia de fundo, já havia dificuldade de trabalhar, até pela semana passada a gente percebe essa sombra superior aqui, já demonstra talvez uma dificuldade de tentar, começar uma movimentação de alta, até ela pode demonstrar muito mais uma movimentação mais lateral, até de dúvida. E aí o ponto é se estaria ou não esperando, né, obviamente, essa situação do balanço. E quando a gente observa aqui esse cenário, né, percebe que ela já vinha trabalhando numa zona de congestão, tinha tocado nessa parte superior aqui, formando com uma maior certeza, né, uma zona de congestão. E aí, obviamente, até se for analisar ontem, né, aqui no gráfico, ela toca essa região ali, ó. Espera aí, aqui, vem cá, aí. Ela toca essa região aqui, ó, de suporte, deixa uma sombra que poderia até sinalizar uma possibilidade de retorno, já que ela estava trabalhando dentro dessa amplitude, tá? E até ela tentava aqui, de certa forma, tá, fazer um COI aqui, tá? O ombro, cabeça, ombro invertido para tentar dar continuidade na alta. Aí ela abortou e, obviamente, o balanço contribuiu para dar uma acelerada e aí o negócio foi feio, né? A briga foi feia. E aí os vendedores entraram rasgando para baixo. E agora me parece uma expectativa interessante buscar os R$ 7 e R$ 6. Então, resumindo, para ser mais objetivo, longo prazo a Uzi Minas se comporta de maneira completamente lateral. Não há expectativa ainda nenhuma, principalmente para quem pensa numa compra. Talvez chegando nessa região próxima do 7,13 possa fazer algum sentido ali. Surgimento de um fundo pode abrir espaço para uma nova alta, tá? Mas no médio ali prazo, longo prazo, acho que não tem vantagem nenhuma aqui por enquanto de entrar na Uzi Minas, até porque ela já tem uma tendência lateral mais ampla há muito tempo. No médio prazo, aí falando do gráfico semanal, a gente teria a possibilidade de uma continuidade na alta a partir do momento que a Uzi Minas defendesse essa posição de fundo. Não foi isso que aconteceu, ela rompeu para baixo, óbvio, movida pelo balanço, mas isso tem peso, não adianta. O preço vai refletir esses acontecimentos fora, né, que eu digo ali nas questões operacionais da empresa, e a gente já percebe que a empresa já demonstrou que os resultados vão vir mais fracos, e obviamente vai ser recalculado, e aí não vai valer tão a pena ficar exposto a esta empresa, e a gente vê essa queda significativa, né, de quase 10% e ainda talvez uma expectativa maior de queda para amanhã, caso ela consiga romper a mínima, né, deste candle aqui continuar caindo, não vai romper a mínima, né, porque vai fechar a semana, mas romper a mínima do candle de hoje, ela pode cair o que mais, o que ali, só para a gente fazer mais 5%. É possível, tá? Não é impossível disso acontecer. Pensando no curto prazo, aí obviamente já pensando numa estrutura bem mais vendedora, por conta dessa movimentação de hoje, eu acho que não vale a pena, é um candle muito forte, a gestão aqui eu acho que vai para o espaço, não tem muita gestão que fazer com a queda de 10%, até porque a gente não tem uma expectativa de uma movimentação de baixa que compense, né, um caminho, digamos assim, mais livre para essa queda. Teria a busca dos R$ 7, mas ainda tem uma região de suporte ali, uma congestão pela frente, o que não vai valer muito a pena, né. Tu vai entrar numa operação que tu pode perder 10 e tu teria, entre aspas, um caminho tranquilo para tentar ganhar 5. Não faz muito sentido essa gestão. Mas enfim, é o espaço que tem. Aí trazendo para um cenário mais agressivo, por exemplo, day trade, pode ser que faça sentido, tá? Pode ser que faça sentido e talvez até nas duas pontas. Obviamente, vai muito depender da Uzi Minas, mas pode fazer sentido. Um só detalhe, tá? Uzi Minas normalmente é um ativo volátil, então traz alguns problemas. E quando a gente vai olhar pensando já com essa mentalidade de day trade, o ideal seria que, principalmente na ponta compradora, obviamente uma queda de 10%, é o ativo tentar esboçar alguma ideia de fundo, que isso não vem acontecendo, né? Até nos 60 minutos ele coloca aí uma sombra inferior, já começa a ter um fechamento com um candle comprador, né, que seria o after, um candle comprador, mas não é algo assim que tu consiga dizer com tranquilidade que temos aí o começo de um fundo. É uma especulação na possibilidade de um fundo, mas não é nada muito agradável, até porque, se a gente for desconsiderar o after, não surgiu aqui pelo menos uma barra compradora. Eu digo com corpo comprador, embora essa última barra aqui passe o aspecto de uma força compradora pela sombra inferior que ela acabou deixando, né? Então, pode haver sim a possibilidade de uma retomada. E aí, a gente não tem como
ter, né, esta ideia de um fundo ainda. Eu acho fraco essa ideia de um fundo, tá? Pode ser que amanhã, numa abertura, ela comece a sinalizar esse fundo, pode ser, não é descartável, mas ainda não temos nada mais concreto que possa se agarrar num fundo, tá? Uma ideia de fundo ali, que a gente possa pensar num retorno para amanhã. E não pensando nessa ideia de retorno, a gente também não tem uma possibilidade de uma continuidade na alta. Eu sei que pode parecer estranho, mas por quê? A gente vem até aqui no rompimento, se a gente for ver a última região de congestão que a Uzi Minas trabalhou, foi aqui no 780. Quando ela rompe, ela coloca ali, ó, até antes do rompimento, 1, 2, 3, 4, 5, 6 candles consecutivos de baixo, tanto que a gente pode excluir esse último, a gente pode botar aqui um candle comprador, né, com uma ideia compradora, podemos colocar aí 4 candles, 5 candles consecutivos de baixo, tá? Isso pode demonstrar que o ativo está esticado também na ponta vendedora e, obviamente, vai necessitar por uma continuidade de uma queda de mais de 5%, que seria buscar aquela região lá que a gente comentou no médio prazo, vai necessitar de uma possível correção, uma possível realização para tentar aí fazer sim o seu pivô de baixa, né? Aqui, ó, para tentar fazer o seu pivô de baixa e continuar caindo, o que faria sentido, que nem eu falei ali comentando, para o day trade. Então, o ideal seria até mesmo o papel tentar reproduzir esse fundo, tentar fazer um repique, tá? Para que a gente consiga vender melhor. Existe a possibilidade dos vendedores estarem muito forte. E aí o fluxo vendedor continuar aumentando e aí trabalhar, quem sabe, com essa ideia aqui do 30, não seria bem no 30, seria aqui na ideia do 15, tá? Com um cenário de passar por cima, já tentar fazer um pivôzinho bem pequeno, né? Um time menor, né? Num time de 15 minutos para tentar romper e continuar esse fluxo vendedor, esse ímpeto vendedor por mais tempo, tá? Então faria sentido dentro desse cenário. Então é bom analisar ela com carinho amanhã, pensando no day trade. Beleza, galera? Então, o vídeo de hoje a gente entendeu um pouco sobre o que aconteceu com os Minas, mesmo com seu lucro, mais uma projeção de redução para o próximo trimestre. Isso afetou bastante a empresa, ela caiu. Oportunidade, pode ser que daqui para frente possa virar numa forma mais estrutural, que nem eu falei, monitorando a questão do frete marítimo e monitorando a questão do preço do minério, tá? E até mesmo um alívio, quem sabe, nas tarifas ali, enfim. Pode acontecer uma mudança no cenário da Uzi Minas. E para os gráficos aqui, não tem muito o que fazer, não tem muita oportunidade com essa queda aí gigante de 10%. E o day trade é bom ficar na espreita, porque pode ser que surja alguma coisa aí para quem quer ser mais ousado. Beleza? Mas antes de terminar aqui o vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para que eu continue trazendo informações importantes do mercado financeiro aqui para vocês. Vejo vocês no próximo vídeo e fui!